luz dos céus entre em cada um de nós e revele no nosso espírito e no nosso coração um forte sentimento, um forte desejo de viver, através da luz da palavra, a vontade do Pai, na comunhão com o Filho e através da revelação do Espírito Santo. Pai Santo, somos enormemente agradecidos por esse tempo, enormemente, assim, privilegiado de estar junto com os irmãos na Tua presença. Por isso, a nossa alegria, nosso coração contrito, é um momento, assim, especial, um momento crucial. Por isso, ó Pai, recebe-nos agora com a Tua luz, com a Tua revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Então, nós chegamos no capítulo 44 e nós vemos, assim, na parte introdutória desse capítulo, nós vemos nos versículos de 1 a 13, que começa falando sobre o plano de José para conciliar ou reconciliar o relacionamento com os seus irmãos. Relacionamento que estava interrompido por 7 anos. Então, já vimos também que José reconheceu os seus irmãos. Mas os irmãos de José não o conheceram. E também, certamente, José, ele queria lembrar os irmãos dos seus sonhos que havia tido e já tinha relatado para os seus irmãos. Então, esse capítulo 44, eu confesso, irmão, diante do Senhor e diante de vocês, que eu fiquei bastante impactado, bastante constrangido, e é óbvio, a palavra de Deus, ela tem essa função mesmo, de constranger, de quebrar, de iluminar, de ter a sua eficácia traduzida de maneira viva. E então, nesse capítulo 44, inicia falando que José manda colocar novamente o dinheiro de volta na boca dos sacos de cereal que cada um dos seus irmãos estava levando, e também no saco de Benjamim, além do dinheiro, manda colocar a taça ou o copo também de prata ou de ouro, porque tem tradução que fala copo, tem tradução que fala taça, tem tradução que fala de ouro, outros fala de prata, mas de fato foi aquele utensílio que José usava para beber água e também ele ter as suas práticas que era comum naquela época de adivinhar e de revelações. Ele mandou colocar no saco de Benjamim e aquilo que ele tinha de até bem precioso, porque ele também tomava seu vinho ali. Então, o que eu consegui sentir aí, irmãos? Que o Senhor me deu, assim, foi uma entrega total de José para um objetivo, resgatar os seus irmãos. Ele entregou ele mesmo, ele entregou a pessoa dele, o desejo, aquele interior assim ardente de trazer os irmãos de volta, de viver o princípio da família. Ele entregou tudo, inclusive esse copo, essa taça, ele mandou colocar no saco do Benjamim. Então ele manda o mordomo atrás deles para vistoriar os sacos e encontra a taça de prata, ou o copo de prata, ou de ouro, no saco, justamente no saco de Benjamim. Claro que isso aí não foi um acidente, isso foi premeditado, foi estabelecido, também tinha propósito nisso. É isso que nós vemos que a palavra nos chama atenção. Então José, ele tenta prendê-lo, mas Judá faz uma grande defesa a favor de Benjamim, contando
tudo que poderia acontecer com seu velho pai se chegasse em casa sem o Benjamim, como veremos a seguir. Então, penso que é muito importante nós termos essa percepção de entrega de José, de abertura, de se dispor com um propósito de resgate. Então, nós vemos tudo isso aí, nós vamos ver que tudo está na pessoa do Senhor Jesus Cristo também. Então, de Gênesis 44, nós vamos focar mais aqui no versículo de 14 ao 34, que é onde eu senti que o Espírito Santo sensibilizou meu coração, o foco desse capítulo. Nós vemos que no versículo 14, que Judá, quando chegou com seus irmãos na casa de José, ele estava ali ainda no mesmo lugar que eles tinham saído, ou seja, na mesa. E quando chegaram, eles se prostraram em terra diante dele. E disse-lhe a José: que é isso que fizeste? Percebe aqui, irmãos, que José ele faz perguntas. E Jesus também sempre fazia perguntas, porque a pergunta faz a gente pensar. Então ele faz eles pensar: o que vocês fizeram? Embora ele não tivesse feito nada. Mas José fez eles pensar: o que vocês fizeram? Entende? Então, não sabeis vós que tal homem como eu é quem é capaz de adivinhar? Então, aquilo trouxe no interior de cada um dos seus irmãos o início de uma profunda reflexão, de um profundo pensamento. Tanto que no versículo 16, Judá disse: que diremos, meu Senhor? Que diremos? Que falaremos diante disso? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Veja, irmãos, que caminho glorioso que proporciona esse pedaço, essa porção da Bíblia para cada um de nós. Quando eles começaram a pensar, começaram a meditar, eles começaram a ver o que nunca tinha passado na cabeça deles, que Deus estava vendo tudo o que eles faziam como iniquidade. Então, nós vemos aqui quem era Judá. Judá, ele era filho de Lia. Nós vemos isso em Gênesis 29 e 35. E ele teve a participação direta em manter José com vida. Embora existam alguns comentários, existem estudiosos aí que ele tinha interesse de mandar José embora. Mas aqui fica bem forte para nós que a intenção dele era de preservar a vida de José, evitando que ele morresse na cisterna. Então, quando José foi jogado pelos seus próprios irmãos, foi Judá quem sugeriu vender José aos ismaelitas. Veja, irmãos, que uma coisa aparentemente errada, absurda, um irmão mandar vender o outro irmão, os irmãos jogar o irmão dentro da cisterna. Irmãos, isso é duro, é difícil. Mas quando Deus conta com o homem para realizar seu propósito, tudo é possível. Tudo é possível. Então, quando a gente lê em Gênesis, capítulo 37, de 26 e 28, a gente vê claramente ali, eu queria ler para os irmãos essa parte de Gênesis 37, quando ele fala ali
dessa situação difícil de colocar José na cisterna. Então, em Gênesis 37, 26 e 28, ele diz assim, no 26, então Judá disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão? E depois esconderemos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhes façamos mal, pois é nosso irmão e é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Então, Judá aqui, ele teve uma posição, talvez aos nossos olhos, não muito correta, de vender o irmão. Mas, por causa do propósito de Deus, o que é errado para nós pode estar certo para Deus. Como Deus não trabalha com certo e errado, o propósito de Deus acaba prevalecendo, independente da maneira como nós estamos vendo. O fato é que ele vai ocorrer, né? E aí também nós vemos aqui no capítulo 4 ainda, que Judá se levanta entre seus irmãos para advogar a causa de Benjamim. Mais uma vez nós vemos Judá aqui se disposto a defender Benjamim. Lá ele estava defendendo José. Aqui ele vem para defender, para advogar a causa de Benjamim diante de José. Então, Benjamim, ele era o filho caçula de Jacó, que Jacó teve com Raquel. Então, Judá, do mais profundo do seu interior, dá para a gente sentir na leitura do versículo, a gente vai meditando, vai refletindo. No mais profundo do seu interior, ele sentia-se pressionado por José. Ele confessou seus próprios pecados e os pecados de seus irmãos, dizendo, e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos seus servos. Então, nesse tempo, ele pôde confessar por ele e pelos irmãos. Então, você vê que Judá, ele ocupa um bom espaço nesse capítulo para revelar um sentimento e nos ensinar o desejo de favorecer os irmãos, ainda que corramos risco com a nossa própria vida. Então, ele fala que ninguém pode, quando ele fala assim, Deus viu a nossa iniquidade. Então, nós vemos aqui que ninguém pode ensinar como Deus, pois somente Ele pode ensinar. Somente Deus pode iluminar a consciência. Somente Deus sabe de cada um a verdadeira compreensão do pecado. Quando Ele ilumina a consciência, é para que cada um tenha consciência, sabe a verdade do que ele é e do pecado que está nele. Então, levar a alma do homem à sua presença para ter profundas conclusões da sua própria condição. Então, a luz, Deus nos ilumina, irmãos, para que tenhamos um profundo sentimento de que o pecado é mal em nós e de que a nossa alma sofre e ela precisa ser desprendida, entende? Com esse profundo sentimento do dano que o pecado traz em nós. Então, nós vemos essa lição, entende? Que compreensão e uma consciência iluminada vem de Deus. Deus, quando ilumina a nossa consciência, nós temos uma verdadeira compreensão. E aí eu me arrependo. E então, quem pode ensinar cada um é só Deus. E também Provérbios 16,
versículos 1 e 2, eu vou ler para os irmãos, Provérbios 16, os irmãos que quiserem acompanhar aí comigo, é muito interessante aqui que ele fala assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, irmão, eu sinto assim, não pensamos que Deus está distraído. Não pensamos que Deus está esquecido. Nós vemos claramente isso na vida de José e vemos na vida de Judá e seus irmãos. O amor que Deus tem, principalmente pelos seus filhos. O amor que Deus também tem pela humanidade. Então, nós vemos que hoje, irmãos, o sentimento dos irmãos aí, o sentimento que o Senhor me deu também, e hoje os homens, em geral, eles vivem com um sentimento muito forte de culpa. Então, se sente culpado por tudo. E isso tem pesado na vida, na alma de cada um, e também na vida dos filhos de Deus, nossos irmãos. Há um sentimento de culpa muito forte, muito grande. Há uma condenação grande também. E isto também tem produzido uma depreciação muito forte do que não serve, não é útil, não é bom, parece que Deus não me quer. E também, isso aí, irmão, nós temos que ser iluminados, porque são itens que são verdade na vida de muitos de nós, por conta de desconhecer o que Deus já pôs dentro de nós. E também nós sabemos que Deus não nos usa, não nos ama pelo que nós fazemos, mas pelo que Ele quer fazer em nós. Então, Ele colocou a eternidade dentro do homem e a soberania dele está sobre todos os homens. Em Eclesiastes 3:11 fala bem claro isso daí, que Deus pôs a eternidade dentro do homem. E eu queria ler também com os irmãos Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32. Romanos capítulo 8, versículos 31 e 32. 8, versículo 31 e 32. Ele fala assim: que diremos, então, à vista destas coisas? Que diremos? Claro, sobre o contexto do capítulo 8 aqui. E o que o Espírito fala, o que o Espírito geme, que o Espírito intercede. O que diremos a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é, nada pode ser contra nós. Ainda que sobrevenha, elas não poderão prevalecer. E as coisas vêm, mas elas não podem prevalecer, elas não podem predominar. Porque a palavra garante que se Deus é por nós, quem será contra? E aí ele também fala no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Será que não dará com ele graciosamente todas as coisas? Veja, irmãos, aqui quando ele fala todas as coisas, não significa só coisas boas.
como nós estamos no Filho e vivemos pelo Filho e caminhamos com o Filho, nós estamos sujeitos ao enfrentamento de todas as coisas, como estava aqui José, que passou por muitas experiências, e os irmãos deles que fizeram muitas coisas erradas, mas agora estavam passando por um momento de todas as coisas para que Deus prevalecesse. Então, isto me chamou bastante a atenção, de que se Deus é por nós, quem será contra? Mas pelo fato de estarmos com o Filho, nós estamos sujeitos a todas as coisas. Para quê? Para que o propósito dele seja cumprido, seja conhecido, seja revelado através do Filho naqueles que creram e naqueles que por ele vivem. Então, isto é maravilhoso. O Espírito Santo me chamou bastante atenção nesses versículos. Então, o Espírito Santo, irmãos, é como um facho de luz que ilumina a consciência do homem para que a sua mente seja renovada. O Espírito Santo é como um facho de luz que ilumina a consciência do homem ou dos filhos de Deus para que ele tenha uma mente renovada e o seu coração se incline para para que a vontade de Deus seja feita através de Cristo que vive em nós. E ele seja conhecido através da humanidade nossa e aqueles que estão próximos de nós conheçam que Cristo é vivo. E no nosso viver, o nosso coração se inclina, ele tende a querer que a vontade de Deus seja feita. Então, qual que é a vontade de Deus? É o Filho vivendo em nós e na nossa humanidade, ele ser conhecido, e não nós. Ele revelar o Pai em nós, através da nossa humanidade transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então, isto me chamou, e isto o Senhor me deu claro, irmãos, na comunhão que eu tive com Ele, da necessidade de iluminar. Se Ele não ilumina a nossa consciência, se não houver luz na nossa consciência, a nossa mente não é renovada. Todavia, se a nossa consciência é iluminada, a nossa mente renovada, o nosso coração também é iluminado para fazer a vontade do Pai através do Filho que em nós vive. Então, isto ficou muito claro, muito forte para mim. Então, com isso, o homem, ele começa a pensar mais, quando essa luz entra nele, ele começa a pensar mais, ele começa a refletir mais, ele começa a ver o verdadeiro sentido da vida dele e a sua alma encontra alívio. Isso, irmãos, tanto nos cristãos, nos filhos de Deus, como qualquer pessoa, quando a partir do momento que a luz de Deus entra nele, começa a ver esse processo de transformação. E ele vê esse verdadeiro sentido da sua vida, a sua alma começa a ser mais amorosa, menos ácida, mais doce e mais preciosa, entende? Para com as pessoas, para o convívio da família. E também encontra um alívio, um refrigério, que a luz, que é o próprio Cristo em nós, reproduz, transmite, para que nós vivamos por Ele, para que aqueles que se acercam de nós
ou se acheguem a nós, ou com quem nós estamos vivendo, sintam quem é de fato Deus. Conheça as virtudes de Deus e no Filho em nós. Irmãos, virtudes e o propósito eterno de Deus não se conhece falando, mas vivendo, transmitindo em vida. Então, isso aí me chamou a atenção, me fortaleceu, me encorajou, que o homem hoje, diante de toda aquela situação que nós falamos ainda há pouco, precisa de refrigério. Aonde? Na alma. Se ele for iluminado, nós queremos Deus Pai. Irmãos, eu queria orar com vocês agora sobre isso. Curva seu coração. Abre seu coração. Todos nós carecemos disso. Pai, nós rogamos a Ti. Nós carecemos disso. Da Tua luz, Pai. Iluminando, Senhor, a nossa consciência, para que ela seja mais pura. Para que ela, Senhor, transmite em todo o nosso ser a necessidade de uma renovação de mente, de pensamentos do alto, de pensamentos de Cristo ocupando nossos pensamentos. Nós precisamos, Pai, porque se o Senhor não nos iluminar, ainda que nós falemos de Ti, ainda que nós lemos a Tua palavra, não há de fato um processo de transformação que satisfaz a Tua vontade. Nós rogamos a Ti em nome de Jesus, bendito Espírito Santo, alcança-nos agora, Pai. Frutifica, Senhor, essa transformação em nós, de maneira real, concreta, absoluta, através da luz da Sua palavra. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, queremos Te conhecer mais, em toda e qualquer situação. Obrigado, Senhor. Eu queria convidar os irmãos para a gente ler Mateus 11. Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Ele fala assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, preste atenção. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Quem ensina é o Senhor. Quem revela é o Senhor. Nós carecemos disso. Nós vimos isso com Judá e vimos com José. Vimos com a situação de Benjamim. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Porque sou manso, eu humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, veja que ele fala, venham a mim, ele não fala vai a mim. Venham a mim. Onde está o Senhor? Em você, aonde está o Senhor? Ele diz que estaria conosco todos os dias. E ele fala aqui, venham a mim. Ele não fala vai. E lembramos também aqui, me lembra aqui agora, que em João capítulo 14, versículo 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não fala que ninguém vai, ele fala vem. E aqui ele fala também, ninguém, ou melhor,
venham a mim. Ele não fala vai. Onde está o Senhor? Com quem vive o Senhor hoje? Onde está o Senhor? Sendo que ele diz, eu estarei convosco todos os dias. Irmãos, para mim foi um grande encorajamento. Eu conheço esse versículo, como os irmãos também conhecem. Mas para mim ficou novo isso. Então, o sentimento que me veio, que nós temos a oportunidade desta convicção de experimentar o novo hoje, para que muitos possam conhecer, através do nosso viver, do nosso relacionamento, o novo que o Senhor disse, eis que faço novo ou nova todas as coisas, toda manhã, todos os dias. Ele é novo. Ainda que ele seja sempre o mesmo, de ontem, de hoje, amanhã. Mas a qualidade é sempre novo. E o Senhor continua nos iluminando. Que Deus, irmãos, o Pai da Glória, ilumine a consciência de cada um de nós, para que tenhamos a nossa mente renovada e um coração inclinado a fazer a vontade dele, a vontade do Pai eterno, que está em Cristo Jesus e vive em nós, para que a sua vontade seja conhecida. Eu queria ler Hebreus 10, quem quiser acompanhar aí, Hebreus 10, também nos ajuda bastante. Hebreus 10, versículo 22. 10, 22. Ele fala assim, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, isto, o sentimento que o Senhor deu, irmãos, da nossa consciência, se ela não for iluminada, o nosso coração não pode ser um coração sincero e puro. Por isso, Pai, nós te pedimos uma vez mais, ilumina-nos, Senhor. Em Romanos capítulo 12, também, versículo 2, queria lê-lo novamente aqui, que os irmãos já sabem, mas eu queria lê-lo. Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões do mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus é estar com uma mente renovada. E uma mente renovada ocorre por uma consciência iluminada. Uma consciência do que Deus é e quer fazer. E interessante que nesse versículo ele fala, não vos conformeis com o mundo. E parece, irmãos, que muitos de nós, filhos de Deus, nos preocupamos e gastamos muito tempo para não se conformar com o mundo, mas não tenham mais um desejo de transformação de consciência e mente. Então isso faz ficar muito condenado, muito julgado, muito depressivo. Deprecia demais, eu não valho nada, eu não sirvo. Não, nós temos que crer, não é a nossa carne. Isso eu também queria assim compartilhar com os irmãos. Carne e humanidade é diferente, irmãos. Jesus, ele se fez humano, mas ele não vivia na carne. Nós também estamos na carne, mas Deus não precisa do fruto ou da energia da nossa carne.
Ele precisa ser conhecido na nossa humanidade. Por isso, a nossa alma, ela precisa de muita luz para que a carne não nos engane com emoções falsas, com a gente às vezes fala assim, Deus fez a vontade dele em mim. Mas, na verdade, irmão, se você parar e pedir para eu te iluminar, a vontade dele não foi feita, porque a vontade dele é Cristo ser notado, é Cristo ser notável, é ser visível. E nós estamos aqui para isso. A vontade de Deus, a sua sabedoria é esta, que nós vivamos por ele através do seu Filho. Então eu fiquei bastante encorajado que os irmãos de José, eles não tinham a menor ideia do que haveria de vir sobre eles. Imagina vocês. Devido aos seus atos para com ele. Uma vez que eles tomaram e lançaram na cisterna. Imagina vocês. Depois assentaram-se a comer pão depois disso. Lá em Gênesis 37, 24 e 25, fala bem disso, nós já lemos. Então, muito tempo depois, 7 anos depois, a fome chega em Canaã. Irmãos, a fome chega em Canaã. Aonde? Em toda Canaã, em toda a terra. Queridos, guarde isso com você. Guarde isso e pede para o Senhor te iluminar. O vírus chegou hoje por uma razão. Por uma razão. Não é para ninguém ficar doente e ninguém partir antes do tempo. Mas é para que Deus realize o seu propósito com aqueles que ele já tem contato. Com aqueles que querem cooperar com o propósito dele. Que está disposto a entregar-se totalmente a ele e ao próximo. Irmãos, então, quando passou tanto tempo, e agora eles ali diante de José, prostrados ali, José sabendo que eram irmãos dele. E vai vendo essa cena, irmãos, imagina essa cena. José sabendo que eram os irmãos dele, José reconheceu, mas eles não reconheceram José. Irmãos, é sensacional, é maravilhoso isso. Nós estarmos num lugar, Deus conhecer a gente, Deus saber que quem nós somos, e nós estamos ali achando que Deus não está. Senhor, nos dê essa graça. Então, como é notável, irmão, ver a manifestação da mão de Deus em tudo isso. Então, o Senhor me deu o sentimento de que aquele que começou a boa obra irá terminar. Veja só, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, fala assim, aquele que começou a boa obra em vós ou em nós, há de completá-la. E Paulo fala assim, eu estou plenamente certo disso. O irmão, com toda a luta, com todas as tribulações, com todas as provas que Paulo falou e falou, eu estou bem certo de que aquele que começou vai terminar. Queridos, diga em toda e qualquer situação, aquele que começou vai terminar. Porque nós não somos o começo e nem tampouco o fim. Aleluia, Senhor. Então, nós vemos que os irmãos de José ficaram com uma seta atravessada nas suas consciências, na presença do homem a quem haviam, com as suas próprias mãos, ou com as mãos ímpias, lançado na cisterna. Imagina vocês isso. Senhor. Certamente, irmãos, o pecado que haviam cometido agora os tinha levado à presença de José. E ali estavam eles. Então, no versículo 17 do capítulo 44, nós vemos que José preparou um momento para que eles pensassem, refletissem, meditassem
sobre as dores e aflições que eles haviam passado na ocasião em que ficou na cisterna. E José que estava levando eles a pensar e sentirem isso naquele exato momento. Aquelas aflições, aquelas dores que José passou lá, José levou eles também a refletir e meditar em tudo isso. Então, o propósito de José reter Benjamim como escravo seria um plano, ou faria parte do plano de José para que seus irmãos reconhecessem o mal que haviam feito e restabelecer e fortalecer o relacionamento e a intimidade para reconstruir a família, apagando para sempre, de uma vez por toda, o passado, que era cheio de maldade, de ódio e de culpa. Então, ali estava um momento, irmão, do mais alto momento de reflexão, de meditação. Os céus estavam voltados ali para aquele ambiente que estava diante de José e diante de seus irmãos. Quantas vezes que nós nos deparamos em situações assim, irmãos? Então, eu queria ler em Amós, para os irmãos, capítulo 6. Amós 6. Amós 6. Só um minutinho, Charma. Deixa eu pegar aqui Amós. Amós. Se alguém achou, pode ler. Amós Qual 6. versículo? Então, versículo 3 ao 6. Vós que imaginais estar longe o dia mau e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som da lira e inventais, como Davi, instrumentos músicos para vós mesmos, que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José. Então, os irmãos lembram que depois que eles jogaram José na cisterna, eles sentaram, comeram pão, beberam, e aqui Amós está chamando a atenção também do povo de Israel que faziam todas essas coisas e comiam, bebiam e viviam, entendeu? Alheio ao seu próximo. E aqui o Espírito Santo chama atenção no versículo 6, mas não se afligiam com a ruína de José. Ó Senhor, irmãos, tem muitos aflitos perto de nós, na nossa família, que muitas vezes nós não temos a percepção, a sensibilidade de dar o socorro para atender o aflito que está do nosso lado, por conta de pensarmos naquilo que favorece a nós. Mas nós vemos aqui um grande testemunho do coração de José, de fazer tudo isso para que haja efetivamente um encontro real da família, uma sustentação para que o propósito de Deus pudesse ser cumprido. Isso é servo de Deus.
Então, nós vemos no versículo 18 ao 29 que Judá não tinha a menor ideia de quem de fato falava com ele e que era José, o seu irmão. Ele não tinha a menor ideia. Por isso, a pressão e a compreensão certamente era muito intensa. Então, nós vemos aqui, irmão, pressão e compressão. A pressão era do lado de José, para ficar com o irmão de Judá mais novo. E a compressão era Judá dar um jeito de como resolver isso com o pai dele e com os irmãos dele voltando sem o Benjamim. Então, a compressão, irmãos, ela sempre está ocorrendo na nossa vida, mas sempre vem junto com pressão. Então, nas circunstâncias, nas atribulações, nas circunstâncias todas, Deus usa para que, através da pressão e compressão, ele seja conhecido, ele seja revelado em nós, ou através de nós, ou através do Cristo que vive em nós. De qualquer maneira, ele arruma situação para ele ser conhecido e ser mais conhecido de nós. Então, através do quê? Através de pressão e compressão. Nós aprendemos essa lição aqui, claramente, no caso de José e junto com seus irmãos. E vemos que todos nós temos sempre, todos os dias, passando por circunstâncias e tribulações. Essa semana mesmo, nós tivemos muitos momentos de travessias muito fortes. E tem semana que a travessia nossa é bem mais lenta, mais tranquila, mas todos os dias tem. Então nós não podemos nos distrair de que Deus tem um propósito em tudo e em todos. Então, essa pressão, essa compressão contribuía para a vontade de Deus. Nós vamos ver mais adiante. Então, no capítulo 30 ao 34, Judá rogou ao poderoso oficial egípcio, que era José, pela vida e liberdade de Benjamim, que era o filho de Jacó amado. Então, Judá, ele se dispõe a ficar como escravo em lugar de Benjamim, para não ver seu pai com profunda dor e angústia quando ele voltasse sem o filho mais novo. Judá entrega totalmente, aqui outro tipo de experiência, tipo de lição para nós, a entrega de Judá, irmãos, de maneira total, absoluta, sem reserva, o que ele é, para que Benjamim fosse liberto. Irmãos, isso vem de uma convicção, de uma certeza que o Senhor dá para cada um de nós. Essa entrega é o amor. O amor é conhecido através de entrega, não é através de coisa. O amor, Deus, ele entregou o seu filho. Ele quis revelar o amor dele pela humanidade. Ele entregou o filho. Então, o amor é entrega. O filho é a expressão do amor do Pai, que foi entregue pelo Pai. Para que o filho fosse em nós o amor de Deus, a expressão do amor de Deus hoje também. Então, o amor de Deus não é com coisa, não é uma contribuição, não é esperar alguma coisa. Amor não é dar, entendeu? Claro, é dar também, mas sem interesse de receber. Quando você entrega, você está total, você está junto naquilo. Então, Judá fez isso. Ele se entregou. Ele se deu, sem se preocupar o que ia acontecer com ele. Ele falou, não, pode deixar, eu ocupo o lugar dele.
Agora, você lembra, irmãos, quem é que fez isso por nós? Cristo Jesus fez isso. Ele falou, não, tá tudo certo. Eu fico no lugar deles e tá aqui. Liberta eles. Irmãos, ó Senhor, o Senhor não veio só para dar livramento para nós. Ele veio para nos livrar e nós vivermos por Ele aqui, para que outros também recebam, como nós recebemos, o livramento da parte dele, sabendo que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz, também foi por Ele, e que Ele não sabe, que Ele está aflito, está conflito, está depressivo, está angustiado. Quem é que está aqui para poder ajudar ele a ver o que Deus é nele, ou é para ele? Eu e você. E a palavra nos dá esta convicção, nos dá essa certeza. E também com esse exemplo, com esse testemunho de Judá, encheu meu coração de amor, irmãos. Por vocês, pelas pessoas e pelos meus. Eu louvo e glorifico nosso Senhor Jesus Cristo, que vive em nós. Por termos tempo para refletir e meditar sobre isso, mas mais do que isto, ter compreensão, uma consciência iluminada, uma mente transformada e um coração iluminado, inclinando de maneira ardente, desejoso, de que esta vontade de Deus, que é Cristo em nós, seja cumprido, seja realizado. Então, Judá aprendeu com essa lição uma situação de sofrimento muito forte diante de José, e ele pôde sentir o que José sentiu na cisterna. E o quanto seu pai também sofreu por ter perdido José. Porque para Judá, José não existia mais. Para Jacó, José não existia mais. O amado filho José de Jacó não existia mais. Mas diante de Judá estava José. Ai, irmãos, isso é de encher o nosso coração. De você estar ao lado de uma pessoa e ela saber que Deus ama ela como nos amou. Então agora Judá estava profundamente consciente da importância do relacionamento com a sua família e com Deus. Por isso que ele diz agora, Deus viu os nossos pecados, a nossa iniquidade. Então, o espírito de autossacrifício que estava em Judá, coisa que era antes tão estranha a Judá, surgiu com rara beleza em Judá. Judá se entregando, tomando o lugar de Benjamim. Isto daí, irmãos, nos comove. Então, nós chegando ao final, como nós vimos no capítulo 44, Deus usou cada circunstância, cada tribulação ocorrida na vida de Judá e de seus irmãos, que, na verdade, eram pressão e compressão, ocorrida por meio de várias situações, preparadas por José. Vai lá, volta, e tem dinheiro na boca do saco, e agora tem copo, tem vaso, e como é que fica o negócio? Que trabalho, irmão. Não podia pegar e José já falar, é o seguinte, então eu falei para a Judite hoje, vamos fazer o seguinte, José podia falar assim, vamos fazer o seguinte, tá tudo certo, eu sou seu irmão de vocês, vamos trazer um papai para cá, e eu agora sou governador aqui, quem manda aqui, vem para cá tudo. Ele podia fazer isso, irmãos. Assim como Jesus podia ter vindo com um alto-falante aí do alto dos céus e falar, pode voltar todo mundo para cá, não precisa sacrificar mais nada não, ele podia ter feito isso.
Meus amados irmãos, o Senhor passou por um processo de humano para nos ensinar que as tribulações, as dificuldades, não são para nosso sofrimento, mas é para um processo de transformação que nós aprendemos através de entrega para aquele que está perto de nós, para aquele que está aflito, angustiado. Isto nós passamos a entender que Deus está em nós, mesmo em meio a tribulação e circunstância. Quanto tempo que nós gastamos para Deus tirar as circunstâncias e as tribulações de nós, irmãos? Alguma coisa Deus está arrumando em nós, consertando em nós, para que o propósito dele seja cumprido. Então, nós vemos que a pressão e a compressão ocorrida por meio de várias situações, preparada por José, a fim de que nenhum dos planos de Deus seja, que já estabelecido desde os tempos eternos, fosse mudado. E nós vemos isso em Jó também. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida, na minha vida, na vida de todos os seus filhos e na vida do homem. Todos os planos de José contribuíram para que o propósito de Deus com a família de Jacó tivesse um conserto nos relacionamentos, pois houve humildade, confissão de pecados, perdão, gerando intimidade e uma união profunda, sólida, concisa na família novamente. Então, nós vamos ver no capítulo seguinte essa realização, esse cumprimento desse processo que nós vimos aqui no capítulo 44. Mais tarde, vemos o resultado disso, pois o reino de Judá, que tornou-se o reino do sul, era constituído da tribo de Judá e da tribo de Benjamim. Entende isso, irmãos? Viu isso, o propósito de Deus? Então, o grande ensino que aprendemos nesse capítulo é saber viver enfrentando, seja qual for a tribulação ou a circunstância, na certeza de que não estamos passando, seja qual for a situação, nós não estamos sozinhos. Mas o Cristo ressurreto, na sua humanidade, na humanidade de Jesus, quer nos conduzir para que, mesmo vivendo na Terra, onde tudo é transitório, onde tudo é temporário, alcancemos o propósito eterno de Deus para o qual fomos chamados e criados. Eu termino aqui esse encargo que o Espírito Santo pôs no meu coração sobre o capítulo 44. E foi com muito temor e tremor, e com luz que o Senhor permitiu chegarmos aqui. Eu queria orar agora. Continua com o coração aberto, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, rogamos e clamamos a luz na nossa consciência, para que haja de fato uma transformação na nossa consciência, uma renovação na nossa mente, e que o nosso coração seja mais iluminado, para que o arder do seu desejo, do seu coração, seja transmitido no nosso coração, e o seu Filho Jesus Cristo seja formado em nós, com todas as suas virtudes,
seja crescido em nós, para vivermos por Ti nos dias que nos restam, Pai, e atender a sua necessidade, socorrendo os aflitos, os abatidos, os desanimados, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos por sua palavra. Fundamenta mais ela, sedimenta mais ela em nós, com a luz e com a revelação do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmão. Amém.